Olá, Igreja Família! Estamos mais uma vez aqui para compartilhar uma reflexão nos Evangelhos de Jesus. Você já sabe, nós estamos numa grande jornada chamada O Caminho, onde estamos mergulhando na vida de Jesus. Estamos lendo diariamente um capítulo dos Evangelhos e refletindo neles. Hoje nós estamos em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5 tem muitos ensinos, muitos eventos importantes, porque o tema central, tanto de Marcos 4 como Marcos 5, é como desenvolver a fé e aplicar nos dias atuais. Esse é o tema de Marcos 4 e 5. Jesus está ensinando exatamente isso. No início do capítulo, Jesus vai falar sobre as parábolas da candeia, do grão de mostarda e do semeador. Então ele está dando ensinos. Marcos 5, ele vai falar sobre como colocar isso em prática. Ele tem um ensino, depois ele vai dar a prova. Marcos 5 é exatamente isso, é a prova para ver o quanto os discípulos haviam aprendido de fato. Por quê? Porque toda fé só é confiável depois que ela for testada. Por isso que nossa fé é provada. E o que impressiona o inimigo é exatamente uma fé ativa, uma fé que foi provada. Por quê? Porque a fé não aplicada vira uma fé apenas acadêmica, que não gera nada para a pessoa e nem para o próximo. Não é esse tipo de fé que Jesus nos chamou para desenvolvermos, e sim uma fé ativa, firme e que é testada. Então, após ensinar sobre fé, Jesus vai levar os discípulos a serem provados na fé. É tão interessante que Marcos 4 e 5 vai apresentar exatamente isso, porque nesses capítulos eles passam por circunstâncias perigosas, uma grande tempestade. Eles enfrentam Satanás, é o capítulo 5, o homem endemoniado. Eles vão passar a enfrentar uma enfermidade, a mulher com fluxo de sangue e a morte, a filha de Jairo que morre enquanto eles estão com aquela mulher, com Jesus. Então veja que são 4 situações que eles enfrentam logo depois de aprenderem sobre fé. Eles estão sendo provados naquilo que eles foram ensinados. E aqui Marcos 5, o destaque é do verso 1 ao 14, que é exatamente falando do gadareno, que Jesus o liberta totalmente. Esse texto vai nos trazer muitas lições e também vai nos ensinar como que tem que ser a nossa fé. Exatamente isso, a nossa fé tem que crer que tempestades precedem grandes milagres ou grandes novidades de Deus. A tempestade do capítulo anterior estava preparando aqueles homens para enfrentar o endemoniado. Então lembre-se disso, toda tempestade na sua vida precede um grande milagre, precede uma grande batalha, mas também uma grande vitória. Quando Jesus vai começar o seu ministério em Cafarnaum, tem uma oposição do maligno, há uma luta do inimigo. Isso aconteceu em Marcos 1. E é sempre assim, tempestades precedem grandes vitórias. Então, a fé daqueles homens estava sendo posta à prova. Por quê? Porque Jesus ia aumentar o nível de autoridade e também o nível territorial de alcance. Eles estão em Gadara, em Decápolis, está aumentando o nível de autoridade deles. Não esqueça disso. A tempestade precede uma grande vitória. Se você a está enfrentando agora, se prepare, porque vem uma grande vitória de Deus. Outra coisa bonita nesse capítulo, nesse enfrentamento de 1 a 14, falando do gadareno, aquele homem que vivia no cemitério, que ninguém podia tocá-lo, encontrá-lo, é que eu e você precisamos sempre reconhecer a autoridade de Jesus na nossa vida. Quem é a autoridade máxima na nossa vida? Porque o texto vai dizer que aquele homem que vivia nos sepulcros, quando viu Jesus, ele clamou em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Marcos 5, 7. Olha que interessante, ele reconhece a autoridade de Jesus. Nesse texto, nós vamos ver que existe no mundo 3 forças que estão operando na terra. A primeira delas
é Satanás, é o que estava possuindo aquele homem, o ladrão que veio matar, roubar e destruir, e mantinha aquele homem numa prisão, vivendo no sepulcro, que tirou aquele homem do lar, dos amigos, tirou dele o domínio próprio, a decência, a paz de espírito, o propósito de vida. Satanás continua operando nesse mundo, fazendo exatamente isso. Mas a segunda força que domina no nosso mundo, que opera no nosso mundo, é a sociedade. Diante de uma pessoa problemática, a sociedade daquela época a isolou. A sociedade, apesar de todo o avanço científico que viveu e continua vivendo, graças a Deus por isso, mas não consegue lidar com os problemas causados pelo diabo e pelo pecado. E há uma terceira força que continua operando nesse mundo, é a força do Salvador Jesus. Olha que lindo esse texto está nos apresentando. Há três forças operando no mundo: o diabo, a sociedade e Jesus. A sociedade se afastava, Jesus se aproximou. O diabo aprisionava, Jesus libertou. Você vai ter que decidir quem é a autoridade da sua vida. É Jesus o Salvador? É a sociedade, a cultura ou é o diabo? Outro ensino desse texto: as coisas materiais não podem se sobrepor sobre as espirituais. A Bíblia vai dizer que as pessoas daquele lugar mandam Jesus embora, porque os demônios saem daquele homem e entram nos porcos, e eles perdem toda uma manada de porco. Nunca desperdice uma oportunidade com Jesus. Aquelas pessoas da cidade perderam a oportunidade de estar com Jesus, despediram Jesus. Cuidado para você não trocar as prioridades da sua vida. Os valores não podem ser distorcidos. Nunca coloque algo material acima daquilo que é espiritual. A perda dos porcos, narradas nesse texto aqui, vai nos ensinar que aqueles homens tinham materialismo na frente da espiritualidade. E Jesus está sempre nos ensinando alguma coisa. E aqui ele está nos ensinando isso. Eu vejo, por exemplo, muitos pais cometerem esse erro. Há pais, por exemplo, que dão um telefone para um filho de 10, 11 anos de 2 mil, 3 mil, 5 mil reais. E dão um celular para uma criança. Mas quando tem um acampamento, uma festa na igreja, um acampamento que é 200 reais, eles vão dizer: nossa, como isso é caro. Ou uma festa na igreja que tem que pagar algo, como isso é caro. É uma inversão. Quem sabe o material está na frente do espiritual. Valorize o espiritual sempre antes do material, porque a sua vida espiritual é mais importante que a sua vida material. E eu quero terminar lembrando você que esse texto também vai nos dizer que somente Jesus é capaz de nos libertar totalmente. A Bíblia diz que Jesus libertou esse homem completamente. Por quê? Porque a graça de Deus vai onde nós estamos e nos leva para onde nós deveríamos estar. Jesus libertou esse homem nas suas emoções. A Bíblia diz que ele logo depois vai estar tranquilo aos pés de Jesus. Esse homem nunca tinha vivido tranquilo, vivia endemoniado, no sepulcro, acorrentado. Então Jesus o liberta na sua vida emocional. Jesus o liberta no seu corpo, na sua vida física, porque agora ele está vestido, ele só andava nu no meio do cemitério. Jesus o liberta na sua mente. A Bíblia diz que agora ele está em perfeito juízo, aleluia. E Jesus também o liberta socialmente. Agora ele está conversando com Jesus e com as pessoas. Ele vivia isolado, não conversava com ninguém. Agora ele está socialmente liberto. E Jesus também o libertou espiritualmente. Não há mais nenhuma cadeia na vida dele. Ele está completamente livre. Então o grande ensinamento desse texto é que nós temos que acreditar: Jesus pode nos libertar totalmente. Aquele homem volta para casa e vai testemunhar a libertação que Jesus fez na vida dele. Você tem que sempre voltar para casa e testemunhar entre os seus o que Jesus está fazendo na sua vida. Agora em Marcos capítulo 5, tem 3 pedidos.
E eu vou encerrar o vídeo com eles, porque você vai ter que decidir que pedidos você vai fazer a Jesus hoje. 3 pedidos aparecem em Marcos 5. O primeiro pedido é o dos demônios. Eles pedem a Jesus para serem lançados aos porcos, para irem até os porcos. O segundo pedido é o do homem que foi liberto. Ele pede para seguir Jesus. Ele quer andar com Jesus, ele quer continuar firme em Jesus. E o terceiro pedido é o das pessoas daquela cidade de Gadara. Eles pedem para Jesus ir embora. Eu termino com uma pergunta. O que você vai pedir para Jesus hoje? Os demônios pediram para entrar nos porcos. O homem pediu para seguir Jesus. E as pessoas da cidade pediram para Jesus ir embora. Qual é o seu pedido a Jesus hoje? Peça a Ele que te liberte totalmente, porque não há nada que a graça e o poder de Jesus não possam fazer na sua vida. Creia nisso e fique firme e volte para casa e testemunhe a outros aquilo que Ele está fazendo na sua vida. Que Deus te abençoe e siga firme conosco na nossa jornada de fé, o caminho. Um forte abraço.